Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Bem-vindo, bem-vinda à temporada 3 do Líderes de um Novo Mundo. E nessa temporada, nós vamos olhar para a indústria e outros setores tradicionais da economia. Como conciliar o cuidado com pessoas e com o planeta, com também a garantia de produção de qualidade dos itens que a gente usa no nosso dia a dia. E para a gente abrir com chave de ouro essa temporada, nós convidamos José Maurício Coelho, CEO da CEPAC e também conselheiro da filial do Capitalismo Consciente em Santa Catarina, para estar conosco. Bem-vindo, José Maurício. Shirley, prazer estar aqui com vocês, os colaboradores, os ouvintes, seja o formato que eles aceitem e acompanhem o programa. E, assim, são assuntos, né, que, para mim, são muito caros, né, tanto para mim quanto para a companhia, e estou muito grato por poder colaborar com a iniciativa. Que bom. Então, e para a gente começar falando, né, dessa... primeiro, acho que é importante pontuar, a primeira temporada do Líderes no Mundo, a gente tratou das empresas de tecnologia, e nessa temporada a gente olha para a indústria justamente porque é um segmento tão importante no Brasil, em especial em Santa Catarina, né, não só pelo montante econômico que isso gera, mas também pelo número de pessoas envolvidas, né? Milhares de pessoas que fazem com que a gente tenha acesso às roupas, calçados, computadores, telefones, shampoos, enfim, todos os itens do nosso cotidiano, e por isso esse olhar tão especial para entender como fazer desse ambiente também um ambiente aberto à inovação, um ambiente de desenvolvimento das pessoas. E aí a primeira pergunta que eu te faço, José Maurício, é em relação a que desafio tu, como líder na indústria hoje, percebe como principal desafio nesse segmento, na liderança? A minha visão é assim, a indústria ela tem, pelo menos no Brasil, né, uma necessidade de se fixar como um elo muito relevante na cadeia de valor da sociedade como um todo, na geração de capital, na geração de emprego. O que acontece? Nós temos aquelas indústrias que já por si só produzem algum produto que vai direto ao consumidor, por exemplo, a indústria de automóveis, todo mundo lembra automóvel como carro da marca tal, é a indústria tal, né? Mas pega só aquela indústria da ponta, aquela que monta o carro. Para chegar na montagem do carro, foram necessárias várias outras indústrias se envolverem e vários prestadores de serviços se envolverem, né? Então, e esses elos da cadeia, muitas vezes, eles não são lembrados como elos relevantes dentro do processo, né? A indústria, por exemplo, do mercado B2B, que é o nosso caso, nós produzimos embalagens, serão usadas por alguns clientes nossos, normalmente a indústria de cosmético, farmacêutica, que vai colocar ali o seu produto, né, já sai daqui com a marca do cliente, com o logotipo, com a marca do produto, essas informações, para colocar isso no mercado através de uma farmácia, de um supermercado, etc. No fim das contas, para o consumidor, a indústria que é lembrada é aquela, é o fabricante do cosmético, é o fabricante do medicamento. Mas também, nesse caso, até chegar ali, houveram muitos participantes, também industriais, né, da indústria de transformação, que é aquele que pega a matéria-prima lá do setor primário, vamos dizer assim, que no nosso caso é o setor de plástico, né, de químico, de resinas plásticas, e faz a transformação e acaba colocando no mercado, né? Mas, assim, até o nome indústria, né, muitas vezes as pessoas relacionam indústria, põem um desenho de uma indústria, põe uma chaminézinha e uma fumacinha saindo de uma casa, né, de um prédio, de um galpão, assim. E a indústria hoje ela não tem mais essa característica, né? Um dos primeiros motores da transformação foi a indústria, né? Da transformação dessa cara de indústria do passado para uma cara de indústria do futuro. A indústria do futuro
está inserida na comunidade, a indústria do futuro faz participa das ações relevantes em relação ao meio ambiente, a indústria do futuro cuida dos seus colaboradores, a indústria do futuro presta contas ao governo e à sociedade como um elemento importante. E por isso, eu acho que o maior desafio da liderança industrial é conseguir que todos esses stakeholders olhem para a indústria como um fator relevante na formação da sociedade, tanto do ponto de vista de empregabilidade, de desenvolvimento de pessoas, né? Porque na indústria a gente precisa investir muito em treinamento, a gente precisa contratar pessoas com capacidade técnica elevada que foram formadas por uma rede de formação, né? Que seja ela uma universidade, uma escolas técnicas, etc. Então, é um profissional normalmente mais capacitado, mais valorizado e que tem uma renda média mais alta, né? Então, assim, eu acho que assumir esse papel de elemento transformador e agregador da sociedade é uma função bastante relevante e um desafio para a indústria no Brasil, coisa que em muitas outras partes do mundo a indústria é colocada no pedestal por ter sido o mecanismo de transformação da sociedade. Excelente. E é tão importante nessa visão sistêmica que tu traz, né? Que, na verdade, somos interdependentes. Nós precisamos da indústria para que as outras coisas também funcionem. Então, essa conexão, né? Perceber a relevância do todo, que uma parte soma a outra e assim a gente consegue ter uma evolução da sociedade como um todo, é fundamental. E nessa perspectiva, né, de transformação, da indústria também se transformando, se reinventando e agregando valor, eu vejo a CEPAC, ela é referência tanto em inovação quanto em sustentabilidade, né? Dois pilares tão importantes para essa visão que a gente tem mais integrativa de agregar valor para todas as partes, né? Que é uma visão que o próprio capitalismo consciente traz. Então, de olhar para todo esse sistema e aí sim trazendo então esse olhar tanto para pessoas como para processo, para qualidade, mas que gera impacto para o colaborador, para o acionista, para os clientes, para os fornecedores, toda essa cadeia que está em volta. Mas a gente tem, assim, em termos estruturais, eu vejo como um desafio essa questão de integrar um cuidado que exige ainda estrutura, processos, uma demanda muito prática da indústria, né? E, ao mesmo tempo, esse olhar voltado a uma comunicação mais aberta, a expressão de ideias, a criatividade, que é necessário para gerar inovação. Então, como que vocês fazem esse balanço em relação a pessoas e processos para que as duas coisas andem juntas? Para se fazer inovação, falar de indústria que faz inovação, coloca produtos novos no mercado. Na verdade, ela pode ficar 2, 3, 5 anos sem lançar um produto novo, mas fazendo inovação, né? Porque a inovação ela pode estar no produto ou pode estar na forma como esse produto é desenvolvido, é processado e concluído. Porque eu posso usar a inovação para melhorar as características desse produto, a usabilidade dele, o transporte dele, a reciclabilidade dele, por exemplo, né? Então, vai ter inovação incorporada no design, né, desse produto. Também posso usar a inovação para fazer com que as pessoas aqui dentro façam mais com menos. A gente pode investir em equipamentos, investir em pesquisa, investir em processos para que, durante essa fase de transformação da matéria-prima num produto acabado, eu consiga ser mais eficiente do ponto de vista de consumo de energia, por exemplo, consiga perder menos material, consiga ter um ganho de produtividade, e isso, claro, se transforma em eficiência, que vai retornar para o processo na forma de resultado da empresa, que vai poder investir no produto, nas pessoas, no desenvolvimento, na sociedade, vários outros pontos. Então, se a gente consegue desenvolver o espírito e a consciência, né, da inovação em todas as fases do processo, a gente consegue inovar mesmo sem lançar nenhum produto. Então, aí é que entram as pessoas.
Porque você pode simplesmente, eu sou uma indústria inovadora. Eu vou lá, contrato um escritório de design que vai desenvolver design especial para nós, mando uma outra empresa, contrato a construção de uma ferramenta que vai aplicar esse design novo numa máquina, e eu consigo ter um produto final sem ninguém aqui ter se envolvido em inovação. Né? Então, a inovação está dentro, ela está nas pessoas. Elas é que têm que notar, bom, eu consigo fazer de uma maneira diferente, chegar ao mesmo resultado, ou chegar a um resultado melhor, com menos custo, menos esforço, menos energia, usando mais a inteligência do que a força. Bom, então isso é inovação. E essa questão de quando a gente traz para dentro, né, também está ligado ao significado do trabalho, né? No momento que você abre espaço para as pessoas realmente verem mais sentido naquilo que estão fazendo e verem valor em estar trazendo novas soluções, isso enriquece em termos de ser humano, né, aquilo que está colocando em prática. E nesse sentido, como tu olha para a questão do desenvolvimento das pessoas internamente, né? Qual o papel do líder no desenvolvimento integral das pessoas que fazem parte da empresa? Olha, o líder, ele é, sobretudo, uma pessoa que deve ou pode ser seguida pelo exemplo dele, a postura daquilo que ele faz. Não, claro que aquilo que ele diz é coerente com aquilo que ele faz, né? Mas as pessoas têm que olhar para o líder e dizer, bom, esse cara é realmente aquilo que parece, né? Essa pessoa realmente, aquilo que ele diz, corresponde com as práticas, com as atitudes, com o comportamento dele. E, na sequência, o líder do líder também tem que ser visto assim, né? E a postura da empresa tem que ser vista da mesma forma. Bom, a empresa do portão para dentro é a mesma do que aquela que é do portão para fora. É a mesma que aparece no LinkedIn. É a mesma que publica no jornal. É a mesma empresa, né? Se não houver coerência entre essas duas, a imagem e a postura real, isso é um castelo de cartas, né? É um santo com pés de barro. Não vai se sustentar. Então, acho que assim, primeiro a liderança tem que ser participativa e tem que ser coerente, né, com os princípios, os valores do todo. E as pessoas, todas elas, têm que reconhecer, tanto na liderança quanto na empresa, esses valores, esses propósitos, esses princípios que a empresa prega. É quase uma coisa reversa, né? A empresa só vai pregar aquilo que é reconhecido, senão não faz sentido, né? Então, as pessoas precisam reconhecer. E aí, essa liderança, né, como a gente costuma fazer aqui, ela tem que ser uma liderança integradora. Por isso que a gente forma grupos multidisciplinares para atuar em determinadas ações. Por exemplo, a primeira semana da Covid, em 2020, como estourou, todo mundo ficou atento, nós já formamos um comitê multidisciplinar para tratar da questão da Covid, né? O mais prático e o mais comum seria fazer reuniões da diretoria e dos gerentes, que é o que a maioria das empresas faz. A nossa postura é que, bom, de quem exatamente nós precisamos, independente do cargo que eles têm, né? E aí montamos um grupo multidisciplinar, onde estavam as pessoas que teriam um papel relevante naquela situação, né? Esse comitê, no começo, se reunia diariamente. Depois, a gente conseguiu circular o problema, cercar e, principalmente, transferir segurança para as pessoas. Eles estavam em um ambiente seguro e não iria acontecer nada com eles, claro, dentro do nosso alcance, das nossas possibilidades, as famílias deles ficariam protegidas e que eles teriam emprego e as remunerações deles mediante o trabalho que estava sendo oferecido. Então, essa forma de fazer com que as pessoas participem, né? E a mesma coisa os líderes, por exemplo, de chão de fábrica,
Eles têm lá os planos de melhoria, onde eles envolvem as pessoas, rodam os PDCAs, e os problemas são descobertos e tratados ali mesmo, né? Sem precisar buscar o superior, ou isso e aquilo, para uma decisão. É claro que eles têm apoio, né, para poder resolver esses problemas. Vamos dizer assim, para melhorar isso, eu preciso de um instrumento ou uma melhoria no equipamento, né? Aí o convencimento vem, por quê? Porque foi lá que foi identificado e a ferramenta de trabalho deles precisa de uma melhoria. Automaticamente, isso vai passar por uma avaliação muito rápida e vai ser autorizado, né? Claro, sempre com consciência de que eles fazem parte disso, o resultado vai ser alcançado com a participação. Então, assim, essas duas coisas, né? O exemplo do líder e trabalhar com as pessoas para buscar soluções é o mais relevante do nosso ponto de vista para se alcançar uma liderança transformadora. Excelente, né? E essa questão de também conferir o protagonismo, né? De que cada pessoa tem a condição de olhar e trazer uma contribuição rica dentro da sua atividade, né? Independente de cargo e função. Isso significa dar voz, né? E amplia também o que a gente chama de diversidade cognitiva, que é, sim, cada um dependendo da sua perspectiva, daquilo que é o foco do seu trabalho, da sua até formação, porque pessoas que vêm de uma formação, por exemplo, mais específica, têm um olhar diferente de um outro que tem uma formação de uma outra área, então conseguem olhar o mesmo objeto, né, o mesmo problema, sobre ângulos diferentes. E essa diversidade cognitiva enriquece, né? E aí é fantástico quando traz essa questão de com as pessoas, porque aí realmente a soma de diferentes percepções consegue ter uma solução muito mais rica e criativa que vai agregar mais valor, né? E essa abordagem faz toda a diferença, porque tem um enriquecimento não só do resultado, mas também das próprias pessoas no processo, né? Não, sem dúvida. Tem uma questão interessante aí. Quando nós criamos esses grupos, né, em células, são grupos de melhoria que se reúnem e tal, antes de fazer, primeiro nós fizemos uma seleção de líderes, né? Nós perguntamos quem tem interesse em ser líder. Houveram várias inscrições, coisa e tal, a gente fez uma seleção. E depois nós fizemos também um trabalho junto aos grupos, junto a todas as equipes, perguntando quem da sua equipe você acha que é uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos e que se importa com as melhorias, etc, etc. E eles escolheram determinadas pessoas. E depois nós chamamos essas pessoas para serem os representantes desses grupos dentro dos grupos de melhoria. E o interessante é que a gente começou a ver pipocar a liderança de onde a gente não sabia que existia. O líder natural, ele começou a aparecer. Nós estávamos procurando justamente isso. Quem que tem uma postura de líder dentro do grupo e que merece ser exposto, né? Merece ser chamado para participar. E foram os próprios colaboradores de chão de fábrica que votaram os seus líderes. Então, a gente tem o líder de fato e o líder natural, que muitas vezes acaba se confundindo, né? E a gente traz para participar do mesmo grupo. E muitos desses líderes naturais já acabaram se transformando em líderes de fato. Fantástico. E essa questão que liderança justamente é isso, né? Mobilizar pessoas em direção a um objetivo comum. E quando isso é algo natural, que a pessoa, em primeiro lugar, né, se importa, né? Não tem como liderar sem se importar de fato com as pessoas e com o objetivo que está realizando. Então, isso já abre uma perspectiva de sucesso muito mais elevada por começar desse princípio de se importar e essa questão das relações, né? Quando traz isso de checar quem tem bons relacionamentos. Acho que não tem como a gente ter uma liderança efetiva sem que ela seja relacional, porque a liderança ela tem que conectar as pessoas, elas têm que se sentir envolvidas, engajadas, estarem juntas. Então, é bem rico olhar e perceber quem consegue, já por uma característica própria, fazer esse processo e aí sim potencializar isso, né, através dos processos da empresa, da própria forma de gestão, criar essas condições. E aí entra essa questão de conectar a cultura, né, os valores, aquilo que é mais subjetivo, com também aquilo que é estrutural, que é gestão, práticas, formas, processos, né? E aí quando fala assim, muitas vezes
uma coisa vai suportar a outra. A gente vai integrar de maneira a fazer com que fique ainda mais forte aquilo que já por natureza se manifesta nas pessoas, né? Muito legal esse processo, muito bacana. E olhando um pouquinho agora para a questão de sustentabilidade, Zé Maurício, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre essas melhorias que geram também um impacto positivo em termos ambientais. Eu sei que vocês têm processos, por exemplo, usando polietileno verde e outras coisas que vocês têm feito de mudanças que tem uma melhora não só na questão do resultado da empresa, mas também na visão mais do cuidado com o planeta, na questão ambiental. Conta para a gente um pouquinho o que vocês têm feito nesse sentido. Bom, o plástico, né, é um vilão aí da sociedade, vamos dizer assim, mas ninguém vive sem ele. Então, assim, todas essas iniciativas, né, tem muito, falar a palavra certa, né, greenwash em relação às iniciativas. Né? Por exemplo, alguém que diz, eu não uso sacola de plástico comum, uso uma sacola oxibiodegradável, e tal, etc. Esse oxibiodegradável é um aditivo que vai no plástico para fazer com que ele se quebre mais facilmente, mas aquelas partículas de plástico vão continuar existindo pelos mesmos 400 anos que o plástico inteiro, né? Só vai acelerar um pouco o processo de quebra dessa cadeia química ali que fecha uma sacola plástica, por exemplo. Então, qual que é o caminho? É a reciclagem. Então, numa ponta, a solução é a reciclagem e a destinação correta dos resíduos. Isso não tem o que... A biodegradabilidade, por exemplo, uma característica muito buscada, significa que ao invés de você pegar uma embalagem plástica e colocar na reciclagem, que é o correto, você vai pegar a embalagem plástica e jogar no aterro. Aquele plástico vai se degradar mais rápido? Sim, mas ele estará contribuindo para que continue existindo aterro sanitário. E aterro sanitário é a antítese do progresso, dizer assim, do ponto de vista de sociedade. Né? É você colocar sujeira embaixo do tapete. Tem que haver a destinação correta dos resíduos, o plástico no lugar certo para ser transformado em plástico novo, ou queimado para gerar energia. Hoje em dia existe tecnologia para tudo, e tecnologias limpas para resolver. Tudo, a grande maioria dos materiais pode ser reciclado, etc. Né? Então, essa é a questão do plástico numa ponta. Na outra ponta, é com qual matéria-prima a gente faz plástico. Né? Tradicionalmente, o plástico ele vem da fonte petrolífera. Então, a resina plástica é um derivado do petróleo. Certo? E a gente pega esse derivado do petróleo, que é a resina, transforma em plástico, pega e acaba virando a embalagem que vai para o mercado. Mas já se vem desenvolvendo há muito tempo materiais de fontes renováveis, né? Porque esse petróleo ele não é uma fonte renovável, ele vai virando. Tem uma fonte lá produzindo esse petróleo lá no fundo do mar, ou embaixo da terra. Foram desenvolvidas várias iniciativas e vários testes durante muitos anos. Recentemente, eu acho que isso é capaz de 5 ou 6 anos, nós lançamos, em conjunto com a Braskem, que é o desenvolvedor dessa produção de plástico verde, né? Polietileno verde, um plástico oriundo da cana-de-açúcar. Então, o que acontece? Ao invés de ser geradora de CO2 para a atmosfera, ela faz justamente o contrário, porque todo aquele período que a cana-de-açúcar está em processo, né, de crescimento, de plantação, etc., ela está capturando carbono da atmosfera e fixando no solo. Então, ela faz o caminho contrário. E mesmo depois do processo produtivo, transporte até aquilo, vai para a usina, transformado em polietileno, né? Com as mesmas características do polietileno normal. A única coisa é que o nosso polietileno ele vem do metanol e o polietileno verde vem do etanol. Claro, com mais algumas características
químicas ali, eu não sei explicar, mas a gente acaba recebendo aqui um plástico, uma resina que vai ser processada, vai ser transformada em um plástico, o mesmo plástico que pode ser reciclado e transformado em outros produtos, se colocado no lugar certo, mas que, se jogado num aterro sanitário no meio ambiente, vai levar os mesmos 400 anos para se degradar. A única questão, vamos dizer, relacionada com sustentabilidade aí, é a origem renovável desse plástico. Então, hoje, entre 20% e 25% da nossa produção já é feita com esse plástico verde, que tem uma fonte renovável. E na nossa balança de emissões, o que acontece? Como, no final das contas, esse plástico renovável, ele captura na balança dele, né? Então ele tem uma emissão negativa, ele ajuda a compensar a emissão positiva que nós temos no caso do outro plástico. Isso traz a nossa emissão geral mais para baixo, bem mais para baixo, e nos ajuda nessa direção. Então, nós fomos o primeiro a lançar esse tipo de produto em Snaga, isso aqui, né? Snaga, de acabado que se vê na farmácia, no supermercado, e de lá para cá, muito convencimento foi em relação aos clientes que já usam renovável, como, por exemplo, Boticário, L'Oréal, Avon, Natura, né? Muitos já usam, e entre outros, muitos clientes, porque também lá na balança de emissões deles, eles vão considerar que estão usando material de fonte renovável. Né? Excelente. Então, implica na cadeia inteira. Mas, Exato. Lá no final das contas, é o mesmo produto que precisa ser reciclado e precisa ter o tratamento correto na destinação do resíduo. Mais uma vez, a questão da interdependência, né? Aí tu trouxe a questão, por exemplo, do fornecedor de vocês, por exemplo, a Braskem, tendo essa preocupação também, e aí chegando lá, passa pela CEPAC, chegando lá também nos clientes, né? Tantos clientes que a gente conhece de nome, e chegando no consumidor também, né? Porque esse cuidado da reciclagem, de dar o destino correto para as embalagens, faz parte de cada pessoa que utiliza, né? Por exemplo, um cosmético, enfim. E, mais uma vez, a gente não tem como a gente ter soluções mágicas, né? Dizer assim, ponto, agora não existe mais plástico e a gente não vive. A mesma questão se trata da própria energia elétrica, né? Todo mundo fala tantas questões, mas impossível de viver sem energia elétrica. Então, acho que essa inteligência da gente primeiro assumir que nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto grupo, buscar soluções que mitiguem os efeitos ambientais e que sejam compartilhadas, né? São soluções, aí sim, criativas, mobilizadas em conjunto para que a gente possa buscar algo que seja real, né? Que possa ser atendendo a nossa vida no planeta e nossa vida cotidiana. Então, muito bacana essa consciência de trazer isso para uma perspectiva muito pé no chão, muito legal isso. Então, a gente já indo para o final do nosso episódio, Zé Maurício, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem para os líderes de um novo mundo que nos acompanham, justamente nessa perspectiva, né, de que cada um de nós exerce, sim, esse protagonismo na construção desse novo mundo que a gente deseja. Então, o que tu vem dizer para esses líderes que estão escutando? O que é essencial nesse momento que deve ser trazido na perspectiva de cada um na condução dos seus negócios e da sua vida, do seu cotidiano? Sim, quando a gente começa a olhar para as pessoas, né, colocar as pessoas, e elas se sentem valorizadas, começam a surgir muitos valores dentro da empresa. Isso começa, como eu falei antes, a pipocar de tudo é lado. Então, quando a gente cria grupos multidisciplinares para tratar de determinado assunto, e trata como iguais todos que estão ali, desde o diretor até o auxiliar de um chefado que está ali participando da discussão. Primeiro, a gente está mostrando para os demais colaboradores e para a empresa que, sim, todos importam e têm o seu papel. E depois, nós também estamos assumindo mais consciência esse relacionamento, que é um relacionamento, né? Então, ativar esses mecanismos dentro das empresas, para que haja mais colaboração, claro, uma empresa de 450 funcionários, trabalhando em 3 turnos, fica difícil conectar
fazer com que as pessoas se conversem, etc. Mas criatividade está aí para isso. Nós precisamos usar os mecanismos de comunicação, os mecanismos de criatividade para investir primeiro que nunca. Depois, para comunicar o que nós fizemos para a sociedade, seja lá o que for. Né? Primeiro a gente faz aqui. Quando começamos a lidar com todos os fatores de sustentabilidade, por exemplo, nós investimos aqui dentro. Tentamos fazer com que as pessoas se convencessem de que isso era relevante. Aí elas começaram a levar isso para suas casas. Né? E hoje são os propagadores dessas iniciativas pessoais. Né? A gente acaba transformando as pessoas. Não porque nós queremos, é porque o grupo acaba se transformando. Acabam desenvolvendo valores novos a partir dos valores que eles administravam antes. Então, considerar que todos têm as suas expectativas, e essas expectativas precisam ser administradas, vamos dizer assim, e valorizadas em todos os âmbitos da empresa, é um fator muito relevante dessa liderança participativa. Administrar e gerenciar as expectativas das pessoas, que não é só salário, não é só crescimento de carreira, não é só o benefício, não é só a boa alimentação, é um conjunto de muita coisa, faz com que esse valor geral acaba se transformando em resultado para todos, né? Para nós, para a empresa, para o acionista, para a sociedade, para o meio ambiente, para o colaborador, né? Para todos. Acho que esse é o foco da nosso trabalho. Muito obrigada, José Maurício, é isso mesmo, todos são importantes e juntos a gente consegue fazer essas transformações e todos recebemos os benefícios daquilo que nós mesmos estamos colocando, né, nesse ambiente como um todo. Muito obrigada, cada um que está aqui nos ouvindo também, quem ainda não segue, já segue agora o Líderes Novo Mundo, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal para que a gente possa enriquecer juntos essa nova perspectiva de liderança mais humanizada, mais consciente e construirmos juntos um mundo que a gente merece usufruir. Obrigado, José Maurício. Obrigado a todos. Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.